A 514 milhões de quilômetros da Terra, uma nave espacial está prestes a tentar o impossível. Rosetta alcançará um cometa e enviará um módulo de aterragem para a sua superfície. Estamos tentando algo sem precedentes no voo espacial. Essa é uma das missões mais desafiadoras das quais eu tive o privilégio de estar envolvida. O cometa está viajando a 65 mil quilômetros por hora. Cada segundo, toneladas de gás, gelo e poeira são liberados de sua superfície. Aterrissar neste monstro é um empreendimento colossal. Vamos fazer a raspagem e análise do cheiro da superfície para saber de forma real do que o cometa é feito. Se bem sucedida, essa missão poderá responder a uma das maiores perguntas da humanidade: como a vida começou na Terra? Ao explorar cometas, podemos realmente esperar desbravar a história completa, a origem dos blocos de construção da vida. Missão Rosetta. Versão brasileira Up Voice. 20 de janeiro de 2014. À medida que o Sol nasce na Califórnia, o gigante de 70 metros da NASA na estação Goldstone de rastreamento do espaço profundo se dirige ao céu aberto. A meio mundo de distância na Austrália, o telescópio Canberra se direciona ao mesmo ponto no céu. Esses dois Golias estão entre as antenas de comunicação mais sensíveis já construídas. Hoje, eles fazem parte do esforço maciço internacional para fazer contato com a espaçonave chamada Rosetta. 5, 4, 3, 2, ignição, lançamento. Rosetta foi lançada há mais de 10 anos. Sua missão é perseguir e implantar um módulo de aterragem em um cometa. Com o intuito de economizar energia, ela foi colocada em hibernação aproximadamente 3 anos atrás. Ninguém teve notícias dela desde então. Os dados dos telescópios são transmitidos ao vivo para o controle da missão na Agência Espacial Europeia em Darmstadt, Alemanha. A imprensa mundial tem se reunido aqui porque às 10 horas, Rosetta deve acordar e iniciar a fase final de sua ousada missão. 30 anos de planejamento, 1 bilhão e 700 milhões de dólares em investimentos. E a reputação de alguns dos cientistas e engenheiros mais influentes do mundo estão em jogo. Nós nunca fizemos isso antes. O professor Mark McCaughey é uma das figuras científicas mais experientes na Agência Espacial Europeia e é o campeão de missões de alto custo e risco no mundo extraterrestre. Se a Rosetta não acordar, simplesmente não teremos a missão. Podemos ir para casa e começar a trabalhar em outra coisa. Se ela não acordar hoje, não teremos nada. O Dr. Matt Taylor, cientista do projeto, é responsável pelos instrumentos científicos a bordo da Rosetta. Hoje é mesmo um grande dia. Estou apreensivo, mas também muito confiante de que teremos a Rosetta de volta após 31 meses de hibernação. Ela foi projetada para fazer isso, mas sempre tem um pouco de apreensão quando se está esperando. André Acomasso comanda a equipe de voo de Rosetta. Basicamente, ele é o responsável por fazer Rosetta chegar ao cometa com segurança. Estamos convencidos de que fizemos tudo o que podíamos para projetar uma nave segura que consiga sobreviver. Mas, tecnicamente falando, há muitas coisas que podem dar errado. O último sinal de Rosetta, recebido em junho de 2011, a posicionava a 548 milhões de quilômetros da Terra. Usando os dados, Andrea e sua equipe previram que Rosetta terá viajado mais 724 milhões de quilômetros para uma área próxima à órbita de Júpiter. É para lá que os telescópios da NASA apontam agora. Mas tudo o que eles percebem são ruídos de rádio de fundo daquela parte do céu. Rosetta foi programada para lançar um pulso de rádio à Terra para confirmar que ela está acordada. O sinal deve criar um pico acima do ruído de fundo.
Encontrar Rosetta é um enorme desafio. A espaçonave é apenas um pontinho minúsculo no espaço infinito. O seu núcleo é do tamanho de um carro SUV. Seus painéis solares são menores do que o comprimento de 2 caminhões articulados. Mas dentro deste pacote bem embalado está uma maravilha da engenharia. Um laboratório completo e automatizado de equipamentos científicos e câmeras. E em seu centro, um módulo de aterragem, do tamanho de uma máquina de lavar roupas, chamado Philae. Rosetta vai tentar implantar Philae em um dos objetos mais enigmáticos do espaço. Os cometas são pedregulhos primordiais de gelo e poeira, do tamanho de cidades, que vagam pelo sistema solar para além dos planetas. Mas às vezes, um desses cometas distantes é arremessado para fora do curso e vem parar muito perto da Terra. Quando isso acontece, eles são incrivelmente expostos. Estes são os cometas que vemos no céu à noite. Rosetta seguirá um desses viajantes gelados quando ela se tornar ativa em sua viagem ao redor do Sol. É a primeira vez que tentamos chegar perto de um cometa em movimento na direção do sistema solar. Essa é a primeira vez que implantamos um módulo de aterragem em um cometa. Vamos fazer a raspagem e análise do cheiro da superfície para saber de forma real do que o cometa é feito. Rosetta tem que ser nota 10 em termos de desafios que enfrentamos, entre todas as missões que já estive envolvida. Rosetta representa uma oportunidade única de responder a algumas perguntas fundamentais. Do que são feitos os cometas? O que eles podem nos contar sobre como o sistema solar evoluiu? E o mais importante, eles possuem os ingredientes essenciais da vida? Os cometas estão mais ou menos inalterados desde o nascimento do sistema solar. Eles possuem água, poeira e talvez até mesmo moléculas orgânicas complexas, a origem dos blocos de construção da vida. Mas antes que a Rosetta consiga fazer tudo isso, ela precisa primeiro acordar. E isso deve acontecer hoje. Já se passaram 8 horas. A equipe esperava que Rosetta já tivesse feito contato. Mas os radiotelescópios ainda não detectaram nada além do ruído de fundo. Ninguém gostou dessa fase de hibernação. O desafio chegou ao limite. Estávamos extremamente relutantes em hibernar a espaçonave, mas no fim não tivemos alternativa. Colocar Rosetta em hibernação foi um risco enorme, mas a equipe não teve escolha. Na corrida para o lançamento de Rosetta, uma série de falhas fatais com o programa espacial Ariane manteve Rosetta em terra. As catástrofes atrasaram o lançamento de Rosetta por mais de um ano. Isso significava que Rosetta não tinha chances de alcançar o seu alvo original. A busca por um novo cometa começou. Ele precisava ser grande o suficiente para aterrissar e passar o mais próximo da Terra para que Rosetta pudesse alcançá-lo. Os cientistas escolheram esse, o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, uma grande relíquia intocada, um gigante de 4 quilômetros que restou do nascimento do sistema solar. Mas esse cometa tinha uma grande desvantagem. Ele estava bem no limite da distância que Rosetta poderia viajar. Para alcançá-lo, Rosetta teria que viajar 800 milhões de quilômetros longe do Sol, mais longe do que qualquer outra espaçonave de energia solar já foi antes. A essa distância, seus painéis solares não forneceriam mais energia suficiente. Rosetta tem alguns dos maiores painéis solares já enviados ao espaço, mas mesmo assim não eram grandes o suficiente para operar a espaçonave de forma segura quando ela estava tão longe do Sol, onde a intensidade era de apenas 4% do que temos na Terra.
Diante de uma situação impossível, a equipe bolou um plano ousado. Para economizar energia, eles colocariam Rosetta em hibernação. Isso significaria desligar quase todos os sistemas eletrônicos de Rosetta, incluindo seu estabilizador de giro, um instrumento que a mantinha apontando para a direção certa. Uma das principais coisas a bordo da espaçonave é o sistema que mantém estável e que utiliza muita energia, então tivemos que desligá-lo. Mas o problema imediato de fazer isso é que a espaçonave pode começar a flutuar para longe do Sol e não conseguir mais energia. Sem energia não podemos fazer os aquecedores funcionarem e precisamos disso para evitar que as coisas como combustível congelem. Se elas congelarem, perderemos a missão completamente. Os engenheiros precisavam encontrar uma solução que manteria os painéis solares de Rosetta voltados em direção ao Sol durante a hibernação. Como podem ver com esse peão aqui, se você começar a girar alguma coisa, ela fica estável e permanece na mesma orientação o tempo todo. Então foi exatamente isso que decidimos fazer na espaçonave. Em 8 de junho de 2011, a equipe de voo deu a autorização para colocar Rosetta em rotação lateral e então desligá-la. Apenas hoje eles irão descobrir se essa opção funcionou. São 6h15 da tarde. Ainda nenhum sinal de Rosetta. A imprensa mundial está faminta por respostas. Mas sem um contato com Rosetta, a equipe está às escuras. Quais são as novidades? Ainda estamos recebendo apenas ruídos e a qualquer momento podemos receber um sinal. O atraso pode ocorrer porque a antena de Rosetta não está apontando na direção certa. Após mais de 2 anos de hibernação, Rosetta pode estar apontando para a direção errada. Então, quando o peão parar, ela não saberá onde está. Rosetta precisa descobrir onde ela está, encontrar a Terra e então apontar sua antena na direção certa. Para fazer isso, ela precisa abrir os olhos eletrônicos. Star Trackers são pequenas câmeras que apontam para o céu e tiram foto de estrelas. Depois comparam essas estrelas com catálogos que elas mantêm a bordo. A partir disso, ela pode descobrir onde está. Uma vez fixa, ela pode direcionar a antena de alto ganho para a Terra e enviar o sinal que todos nós estamos esperando para dizer: estou acordada. Existem novidades no controle da missão. O telescópio Goldstone, na Califórnia, detectou um sinal fraco na frequência específica de Rosetta. Mas na Austrália, Canberra ainda não detectou nada. Então, o sinal desaparece. O sinal volta. Isso é em ambas as estações? Desta vez, ambos os telescópios detectaram. Conseguimos! Sim, conseguimos. Tudo certo. Podemos ver o sinal de Rosetta. Está aqui, podemos vê-lo na tela. Após quase 3 anos de hibernação, Rosetta voltou a funcionar. Antes não tínhamos uma missão e agora temos uma das missões mais audaciosas já feitas. Isso é o início para nós. Os cientistas, a tripulação, precisamos continuar a fazer a ciência que estamos prometendo fazer. É o início de uma aventura, o início do começo. Em 10 meses, Rosetta tentará aterrissar Philae na superfície do Churyumov-Gerasimenko. Uma vez lá, ela pode ser capaz de responder a um dos maiores mistérios da ciência. Os cometas poderiam ter ajudado a semear a Terra com os ingredientes da vida? A contagem regressiva para a aterrissagem começou. 296 dias. 21 de janeiro de 2014. Rosetta está viajando pelos limites extremos do Sistema Solar, a 9 milhões de quilômetros de distância do cometa Churyumov-Gerasimenko.
Em 10 anos, desde que Rosetta foi lançada, outras missões espaciais transformaram a nossa forma de ver os cometas. A sonda da NASA, chamada Stardust, provavelmente foi a mais significante. Nossa, isso é demais. É um rastro exato. NEASPEC tem uma excelente vista. Em 2006, ela retornou à Terra com uma carga preciosa de poeira vinda do cometa chamado Wild 2. Todas as estações, o lançamento principal foi feito. Estamos descendo lentamente. Mas quando os cientistas examinaram as amostras, eles descobriram que grande parte dos grãos do pó foram danificados no momento em que a Stardust os coletou. Ao contrário da poeira na minha casa, que é como pedregulhos e coisas realmente sólidas, o pó retirado do cometa é o que chamamos de friável. Ele é, literalmente, um pedaço de pergaminho que, quando você o amassa, ele voa em 1 milhão de pedaços. A doutora Claudia Alexander é a cientista do projeto que comanda a equipe da NASA. Nos últimos 8 anos, os cientistas da NASA foram capazes de examinar algumas centenas de grãos de poeira coletados na missão da Stardust. E um desses grãos revelou algo extraordinário. Ele continha aminoácido, um dos ingredientes essenciais da vida. Um aminoácido glicina estava entre o material que foi capturado. Isso é muito emocionante. Esta foi a primeira vez que vimos aminoácidos associados a cometas. Aminoácidos são os blocos de construção das proteínas. Eles são necessários para toda a vida complexa. O corpo humano tem, talvez, 20 deles. E eles andam por nós e produzem as proteínas que fazem com que nosso corpo seja o que é. É provável que a Terra primordial fosse muito quente para que essas moléculas delicadas pudessem se formar. Então, durante anos, os cientistas se perguntam como essas moléculas intrincadas surgiram. A descoberta da Stardust levantou uma possibilidade real de que os cometas podem ter ajudado a semear a Terra com aminoácidos 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, iniciando a cadeia de eventos que levaram ao mundo que conhecemos hoje. Se Philae for capaz de aterrissar no cometa e perfurar abaixo de sua superfície, eles podem descobrir ainda mais ingredientes essenciais para a vida. Com certeza queremos descobrir com o projeto Rosetta se os cometas são a chave. Isso daria peso à teoria de que os cometas ajudaram a entregar os blocos de construção da vida na Terra. Mas apenas colocar Rosetta em uma posição em que ela possa aterrissar Philae é uma tarefa gigantesca. O cometa está viajando cerca de 100 mil quilômetros por hora, o que é 1000 vezes mais rápido do que uma bala de canhão. Você consegue imaginar tentar aterrissar em uma bala de canhão? Esse é o nosso desafio. A forma mais segura de aterrissar no cometa é voar ao seu lado, na mesma velocidade. Em vez de deixar esse cometa passar como um zumbido, temos que tentar voar e então implantar um módulo na superfície. Assim tudo ficará bem. Quando Rosetta foi lançada, ela não tinha velocidade o suficiente para viajar em direção ao cometa. Então ela teve que realizar uma série de manobras espaciais para aumentar a velocidade, chamadas assistências à gravidade ou estilingues. A primeira foi em torno da Terra. Rosetta está voando em sua órbita em torno do Sol, e a Terra a pega por trás e a faz entrar em contato com a gravidade. O poder da força gravitacional da Terra pegou Rosetta e a arremessou para o espaço, como uma pedra em um estilingue. Ele arremessou Rosetta em alta velocidade para uma nova trajetória. O estilingue da Terra acelerou Rosetta a uma velocidade de 108 mil quilômetros por hora. Os engenheiros de voo coordenaram outros 3 estilingues de Rosetta, 2 mais ao redor da Terra e 1 ao redor de Marte.
Finalmente, em 2011, Rosetta estava no alvo para alcançar Churyumov-Gerasimenko. A primeira espaçonave a alcançar a velocidade de um cometa. Muito bem. Aterrissagem no cometa, 187 dias. Rosetta está agora a apenas 1.930.000 quilômetros de Churyumov-Gerasimenko. A equipe de voo faz Rosetta se travar no cometa. Mensagem recebida. As câmeras de navegação de Rosetta mostram o céu. Um pontinho minúsculo se destaca. Rosetta encontrou seu alvo, o Churyumov-Gerasimenko. Acabamos de ver o cometa pela primeira vez com os olhos da espaçonave com as câmeras de navegação. Esse momento, entanto, é um marco na missão. A essa distância, o cometa é apenas um borrão. Os cientistas devem olhar de perto. Eles precisam caracterizar o cometa e localizar potenciais riscos antes da Rosetta entrar em órbita ao seu redor. É a fase principal da missão. Todos têm muita expectativa pelo que está por vir. A equipe de Matt tem um conjunto de 11 instrumentos para desbloquear vários aspectos dessa misteriosa bola de pedra e gelo. Não temos nem ideia da aparência desse corpo. Não temos ideia do seu formato, qual a sua gravidade. Não sabemos como vamos entrar em órbita sem saber dessas coisas antes. Os cientistas têm apenas 4 meses para estabelecer o formato, a massa e a gravidade do Churyumov-Gerasimenko. Mas os dados que chegam capturaram algo mais. O cometa se tornou ativo. Ele se transformou em uma massa roxa de gás, poeira e gelo em explosão. Essa importante descoberta foi feita pela principal câmera científica de Rosetta, a Osiris. Estamos em maio e começamos as operações científicas. A primeira coisa a entrar em alcance foi a câmera científica, Osiris, e estamos começando a ter a nossa primeira visão do cometa. A câmera detectou a esfera de poeira e gelo ao redor do Churyumov-Gerasimenko. Não é mais uma ponta de alfinete. É um pouco maior do que esperávamos, para ser honesto. Ele tem essa expansão visível ao seu redor, essa sombra. É o início do que chamamos de coma, ou uma atmosfera externa. O coma pegou os cientistas de Rosetta de surpresa. No exterior do sistema solar, a superfície de um cometa deve estar completamente congelada. Mas conforme ele se move em direção ao Sol, ele é aquecido e uma transformação extraordinária ocorre. Geysers expelem gases de sua superfície, enviando poeira e gelo ao espaço, formando um halo visível em torno do cometa chamado de coma. As últimas imagens mostraram que essa atividade explosiva começou mais cedo do que o previsto. Enviar Rosetta para esta tempestade pode ser um desafio enorme com um grande risco. Agora vamos ver o que foi feito. Para Andrea e a equipe de voo, essa é uma preocupação real. Agora que estamos lidando com o cometa, temos que ser extremamente cuidadosos. Os gases saindo do cometa viajam 600, 800 metros por segundo, ou seja, muito rápido. Os painéis solares excepcionalmente longos de Rosetta agem como velas gigantes. A espaçonave é soprada para fora de sua posição pelo vento. Jatos de gases do cometa alcançam atualmente 1.300 quilômetros no espaço, mas eles tendem a ficar muito maiores. Da
Da última vez que o cometa Churyumov-Gerasimenko orbitou o Sol em 2009, sua coma se estendeu centenas de milhares de quilômetros. Quanto mais esperamos, mais perto o cometa fica do Sol, mais ativo ele estará, mais gases sairão do cometa e mais difícil será nossa órbita e aterrissagem nele. Ele ficará maior logo, portanto temos que tentar fazer as coisas de forma rápida.